Olá, bom dia a todos. Portanto, vou dar início à apresentação. O meu nome é Nuno Silva, tenho 26 anos, estou a trabalhar numa empresa do grupo da TCA. Sou engenheiro mecânico, graduado no Instituto Superior Técnico e venho então a fazer a apresentação de aplicações do software ANSYS para a indústria dos moldes. Vou começar a falar um pouco da empresa, fazer um overview da E3S para quem não conhece, até porque é uma empresa bastante recente aqui na área. Vou também fazer um pouco uma abordagem das várias possibilidades da ANSYS a nível de simulação e posteriormente vou fazer uma conclusão. Portanto, dando início, a E3S é então uma empresa que já tem bastante experiência e já está bastante enraizada no mercado. O seu início foi então no Brasil. Ela começou aqui em Florianópolis e já está bastante sediada em toda a América, principalmente do Sul e também do Norte, nos Estados Unidos. Há cerca de um ano ela veio para a Ibéria, portanto para Portugal, aliás. Há 2 anos que está em Espanha e digamos que estamos a crescer bastante rápido e o nosso objetivo é apenas fazer simulação. Portanto, nós somos principalmente focados em simulação, prestamos serviços de simulação, software, estudos académicos, suporte técnico e, como vemos aqui no gráfico em baixo, nós temos uma equipa bastante bem distribuída entre pessoas com doutoramentos, engenheiros e pessoal de investigação para desenvolvimento de software. Portanto, os serviços que nós disponibilizamos, nós temos diversos softwares, não só o ANSYS. O ANSYS é o nosso software mais conhecido, digamos assim, para diversas físicas. Portanto, nós conseguimos simular todo o tipo de físicas, desde estrutural, fluidodinâmica e eletromagnetismo, com o ANSYS. Posteriormente, disponibilizamos também outro tipo de software, como é o caso do ROCKY, para partículas discretas. O que é isto? Por exemplo, aplicando isto à indústria dos moldes, seria, por exemplo, uma fieira com material sólido e, através da temperatura, o material, por exemplo, a ser empurrado, nós conseguimos simular esse processo e tanto o material sólido como líquido e a sua transição, etc. Portanto, nós conseguimos fazer esse tipo de simulações e outros softwares que não interessa tanto falar, que são mais para a indústria da oil and gas e que não é tanto foco neste momento. Portanto, temos também serviços de consultoria. Portanto, nós prestamos serviços de consultoria através de troubleshooting. Podemos fazer algum tipo de simulação que seja necessária pontual, mas não estamos dedicados a isso. Estamos dedicados mais à venda então de software e de disponibilização deste conhecimento para a indústria no seu geral. Desenvolvemos também software personalizado, como é o caso dos moldes, como vamos ver também a seguir. Existe uma pequena aplicação que foi feita para a importação dos dados de pressão e temperatura e que irei mostrar posteriormente. Damos cursos técnicos e suporte na venda do nosso software. Temos também programas académicos online e presenciais, que vocês podem ir ver ao site e eu poderei disponibilizar também os links posteriormente. Portanto, este aqui é a nossa base de clientes. Temos clientes como a Embraer, todos, ou a maior parte, são aqui da América do Sul e dentro de todas as áreas de fabrico, digamos assim, e das áreas de aplicação. Portanto, desde a metalurgia, processos mecânicos, oil and gas, que é bastante forte no Brasil, entre outros. Portanto, vemos a aplicação muito genérica da ANSYS para estes casos. Passando então para a apresentação em si. Esta apresentação vai ser bastante breve, portanto espero que tenham algumas questões também para fazer. Gostaria também de saber o vosso feedback. Estas são algumas das aplicações que a ANSYS tem para os moldes. Certamente as pessoas que trabalham na área com experiência saberão de muitas mais, possivelmente. E as possibilidades que nós temos neste momento são para a injeção, para o arrefecimento e para a extração. E todas estas englobadas, conseguimos então fazer uma análise à fadiga através dos esforços térmicos
provenientes da injeção e do arrefecimento e dos esforços mecânicos através das forças de fecho e pressão de enchimento e etc. Portanto, conseguimos englobar tudo isso nos nossos componentes do molde e fazer uma análise à fadiga. Estas análises previamente antes da fadiga permitem-nos também ver, por exemplo, através do processo de enchimento, fazer uma previsão de rebarba que se irá acontecer, ou seja, ver a deformação direcional em relação à linha de junta, normal à linha de junta, para saber se o molde está a abrir demasiado ou não, consoante os nossos parâmetros de processo. Passando agora a falar de cada uma destas fases, portanto vou falar da fase de injeção, da fase de arrefecimento e extração e posteriormente vou falar um pouco aqui da fadiga. Na fase de injeção, como eu disse anteriormente, portanto conseguimos fazer uma previsão de formação do molde através das pressões de enchimento, principalmente, e da temperatura que vai ser imposta no molde através deste processo. Vou mostrar isto também na demo, como é que é feito. E isto permite-nos então, novamente, saber uma previsão da rebarba e possivelmente fazer alterações ao molde para que a deformação deste consiga ser menor, digamos assim. Portanto, nós reparamos os locais onde existem maior deformação e podemos atuar sobre eles, digamos assim, e fazer novas simulações. Portanto, passando aqui para um caso de aplicação deste processo de enchimento. Este foi um caso desenvolvido com a AES Moldes, uma empresa bastante conhecida aqui na indústria. Portanto, o objetivo deles era, eles tinham esta peça e eles estavam preocupados em saber se esta iria ter rebarba junto à linha de junta e perto também das zonas de enchimento, digamos assim, nos ataques. Portanto, foi feita uma importação destes dados, neste caso do software de enchimento, neste caso o Moldex, poderia ser o Moldflow ou outro qualquer, e reparou-se então que esta deformação direcional, portanto na direção normal à abertura do molde, era bastante elevada, ou demasiado elevada para os critérios que tinham sido escolhidos. Uma das possíveis abordagens, tendo em conta que não era possível mudar a geometria e a forma como iria ser dada os pontos de ataque, digamos assim, foi então alterar o material com o qual este é feito. Alterando o material, nós reduzimos então a deformação que este tem em relação à tensão que é imposto, digamos assim, e conseguimos então reduzir cerca de 15% de deformação total a nível desta abertura quando se dá então a pressão de enchimento máximo. E através disto conseguimos fazer com que o molde conseguisse ter os resultados aceitáveis, digamos assim. Portanto, passando diretamente para a fase de extração, tendo em conta que a parte de arrefecimento será apenas a importação de temperatura e conhecer também a contração e empeno. Portanto, esta parte de arrefecimento vai estar englobada dentro desta parte de extração, tendo em conta que nós necessitamos de saber o arrefecimento da peça para saber qual é que vai ser, digamos, a fricção ou o atrito que esta vai ter em relação à possível cavidade, por exemplo, ou à bucha, dependendo de como é que está feito o molde, e saber então posteriormente quais é que são as forças necessárias para que ocorra esta extração. Este é um pequeno exemplo que demonstra apenas metade de uma peça. Isto é uma peça apenas de teste e um extrator também de teste, e a aplicação desta força, deste deslocamento, digamos assim, na peça para visualizar a marca de extração. Como nós vemos aqui, isto está bastante ampliado, portanto existe uma marca muito grande, mas digamos que isto é um fator de ampliação da peça, e estamos a ver apenas simetricamente, digamos assim, portanto apenas metade. E através destes dados nós conseguimos, por exemplo, saber quais é que são as marcações que a peça vai ter, que vai sofrer, tendo em conta que se for uma face que é necessário estar à vista, portanto não pode ter marcações, este tipo de análise poderá ser bastante vantajoso nesses casos. E passamos então à análise à fadiga. Portanto, temos aqui sabendo todos estes processos, portanto, de injeção, arrefecimento e extração, nós conseguimos globalizar, digamos assim, englobar todos estes e fazer uma análise à fadiga. O que é que isto nos permite? Permite-nos conhecer então a vida útil, ou seja,
o número de ciclos que cada componente vai aguentar dentro do molde e, ultimamente, será então saber a vida útil do molde. Isto vai permitir então fazer uma manutenção preventiva, saber quantos ciclos é que cada componente aguenta. Por exemplo, se sabemos que este vai aguentar apenas 10.000 ciclos ou 100.000 ciclos ou 1 milhão de ciclos, sabemos que a partir deste, a taxa ou a percentagem de erro, digamos assim, o nosso grau de confiança de que este vai partir será muito grande, por exemplo. Portanto, podemos logo prevenir que o molde falhe antecipadamente e fazer logo a manutenção preventiva e evitar paragens que não estão estipuladas, digamos assim, no futuro. Este é então um caso também desenvolvido na área. Este caso foi desenvolvido com uma empresa do setor também, chamada Moldes RP. O que é que foi feito para se fazer esta análise à fadiga? Nós necessitávamos de fazer uma análise ao postiço que vai moldar esta peça plástica, ok? Nós tínhamos aqui um postiço bastante longo que iria moldar estes furos. Não sei se conseguem ver, espero que consigam ver aqui dentro. E digamos que este material era um material muito dúctil, ou seja, que dobra muito facilmente devido à pressão de enchimento. E então a Moldes RP gostaria de simular isto e perceber como é que se dá este comportamento e o que é que eles podem fazer para melhorar o tempo de vida útil deste postiço que irá moldar então esta peça. O que é que foi feito? Isto digamos que é uma conclusão, eu vou mostrar o processo depois um pouco mais detalhadamente. Conseguimos então retirar os dados de fadiga, ou seja, os locais onde este vai sofrer maior esforço, digamos assim, que será junto a estas zonas, pois o postiço vai estar encastrado, digamos, por esta zona e estará livre apenas nesta zona aqui. Portanto, é normal que esta seja a zona mais afetada, digamos assim, e onde poderá haver mais suscetibilidade de uma fratura, digamos. E serão estes os dados, então, que nós conseguiremos tirar através do ANSYS. Portanto, vou passar a mostrar um pouco como é que este processo foi feito em detalhe. Esta é, então, a peça postiça que nós vamos ter no molde, e esta será, então, a nossa peça plástica, que será moldada através deste postiço. A tensão de cedência do material. Este material era um aço 1.2344 e a peça plástica, que não interessa para a nossa análise, digamos, estrutural, é um policarbonato. Ainda assim, estão aqui os dados e importa ressaltar isto, porque são estes os dados, digamos assim, que vão ser inseridos no software de simulação reológico e que nós vamos apenas retirar a pressão e temperatura e mapear esta na nossa peça de aço, digamos assim. Portanto, o que é que o ANSYS vai fazer? Nós vamos então buscar estes dados ao software de simulação reológico, seja ele qual for, importamos estes pontos, digamos assim, de temperatura e pressão para a nossa análise, mapeamos novamente na nossa análise, e vamos associar esta a uma análise térmica para saber os coeficientes de expansão térmica, por exemplo, e os gradientes térmicos que existem no nosso componente para saber, e porque existe, ou seja, a tensão que os nossos componentes vão aguentar varia com a temperatura. Portanto, se nós tivermos uma temperatura maior, sabemos também que os nossos componentes poderão aguentar menores ciclos, menores cargas, digamos assim. Portanto, é importante também saber a sua temperatura. Então, o que foi feito foi englobar estes dados de temperatura na análise, primeiro, fazer uma análise térmica, e como nós vemos aqui, conseguimos verificar aqui a transição térmica deste processo. Estamos a ver aqui apenas o processo inicial, portanto, dos 0 segundos até aos 0.2, que é onde se dá o enchimento, digamos assim, o maior ciclo do enchimento. Maiores distribuições de temperatura em menor espaço de tempo, digamos assim, e vemos que é bastante conclusivo e válido, digamos assim. Portanto, vemos aqui que o ponto de enchimento era nesta zona e vemos que a distribuição é feita toda a partir desta zona. Portanto, faz sentido. A partir desta análise térmica, conseguimos associar esta análise térmica a uma análise estrutural para saber então quais é que são os impactos mecânicos que a temperatura tem na nossa peça. E através desta análise estrutural conseguimos associar uma análise à fadiga, como está aqui,
e verificar então os locais onde esta vai ser mais solicitada, digamos assim. E vemos então que serão estes os locais. E aplicando aqui algumas teorias, digamos assim, de fadiga, que eu poderei explicar mais a fundo, em mais detalhe, se pretenderem. Podem escrever nos comentários, caso desejem saber um pouco mais. E vamos então conhecer os locais críticos e também os ciclos que esta irá aguentar. Portanto, neste caso, nós vemos que nós fomos bastante conservadores também a fazer a análise e vemos aqui então que este componente vai aguentar muito poucos ciclos, mas também devido às condições de entrada que foram introduzidas no problema. Ok. E vou agora apenas mostrar outros casos também feitos na indústria, para além da fadiga. Vou passar então a mostrar um caso onde foi dada uma extração submarina e um caso também onde foi avaliado os componentes, digamos, os esforços que estão a ser impostos, os componentes que vamos ver a seguir. Portanto, nesta primeira, este caso foi feito então com o aerofil, como já foi dito, e o objetivo destes era nesta zona moldante, neste postiço, digamos assim, que vai ser elevado através destas barras laterais, que são estas aqui, vai ter um movimento, digamos, na diagonal, quando existe a abertura do molde. E o objetivo era conhecer os esforços que estes estão sujeitos, digamos assim. E também adicionando uma pressão de enchimento nesta face, que será lateral, e conhecer também como é que se vai comportar, digamos assim, o componente quando esta pressão de enchimento está a ser imposta, digamos assim. Portanto, um dos resultados, o inicial, para a abertura do molde, será então saber, através da pressão de enchimento, e sem pressão de enchimento, como é que este se comportava. Aqui temos apenas o resultado com a pressão de enchimento, portanto, com a solicitação da pressão, digamos assim, estamos a majorar, digamos assim, o resultado, ou seja, estamos a colocar uma situação em que este está muito mais solicitado do que possivelmente estaria, para conhecer também os limites do nosso problema. E verificamos então que existe aqui uma zona devido a esta pressão de enchimento que dificulta o início da nossa carga, portanto isto é a variação do esforço que este componente está sujeito. Portanto, ele para iniciar o movimento vai necessitar de um maior esforço e posteriormente, digamos que este esforço estabiliza, como é o caso e como nós sabemos que é o caso na realidade, digamos assim. Portanto, nós conseguimos fazer este tipo de análise e saber à partida quais é que vão ser os comportamentos dos nossos componentes. E vemos aqui este movimento lateral, portanto, este está a ter um movimento vertical apenas e o nosso componente está a ter um movimento, digamos, através destas guias na diagonal, como vemos aqui. E o segundo seria então saber, através da pressão também de enchimento, com os componentes parados, quais é que seriam então a deformação direcional na linha de junta, para saber se poderia existir previsão de ocorrência de rebarba. E verificamos então as zonas que seriam mais solicitadas, como será de esperar, serão no centro, não é? E verificamos então que eram bastante baixas e que não irá existir ocorrência de rebarba. Portanto, vemos aqui esta conclusão. E este é um segundo caso que também foi desenvolvido com o aerofil, em que o objetivo era saber quais é que eram as forças impostas no sistema, qual é que era a força necessária para extração, para a ocorrência de extração, e esta extração era uma extração submarina deste componente. Este é um componente muito pequeno e que vai ter uma extração submarina através destes extratores que vemos aqui, e vemos então a peça aqui a castanho. E através das condições impostas, digamos, no nosso problema, ou seja, fixo no gito e com movimento nos extratores, vamos observar então o processo de extração. Este processo importa também ressaltar que é um processo explícito, ou seja, é um processo muito rápido, ou seja, 2 metros por segundo, é uma aplicação de uma carga de 2 metros por segundo, e vai ter, digamos, um comportamento, a peça vai ter um comportamento muito repentino e vai quebrar, que é o objetivo, não é? Portanto, isto é necessário ser feito com um tipo diferente, um algoritmo diferente, que é o chamado explícito, portanto é uma análise explícita e que demora um pouco mais tempo.
E vemos aqui então os esforços, digamos, de aplicação de carga dos tratores na peça. E sei que não é muito visível, mas esta está aqui a descolar, digamos assim, a partir, a quebrar mesmo completamente. Ou seja, a ocorrer deformação plástica, de ruptura. E vemos aqui outra visualização, em que se verifica, por exemplo, que o jito está quase como que a lascar e a ocorrer a falha também desta forma. Portanto, nós temos esta possibilidade, conseguimos chegar a este grau de detalhe através de uma ferramenta como o ANSYS. E vemos então também que é uma ferramenta muito versátil e que permite fazer todo o tipo de análises, que não só através da simulação, ou digamos do processo de enchimento, mas até o processo de extração é possível ser contemplado através das simulações, digamos assim. Portanto, não nos restringimos apenas a um processo, nós conseguimos praticamente simular qualquer processo. Esta é também uma aplicação um pouco dentro do ramo dos moldes, ou seja, existe também agora a intenção de passar um pouco também para a impressão 3D em metal e etc. E esta, digamos que é uma abordagem que também está contemplada dentro do ANSYS e que permite então fazer uma análise estrutural, ou uma análise. Este componente é carregado com esforços e vamos dizer então onde é que este vai estar fixo e quais é que são os esforços ao longo do tempo, ou seja, pode ser uma análise transiente, com variação das cargas ao longo do tempo, é isso que significa. E vamos então fazer uma análise através deste algoritmo, onde vamos retirar material nos locais onde este não está a ser solicitado. Portanto, acabamos com uma peça extremamente resistente e apenas com material nos locais onde é estritamente necessário, como vemos neste caso. A partir disto conseguimos fazer uma geometria, digamos assim, passar isto para um software de CAD, seja ele qual for, e imprimir esta geometria através de uma impressora 3D, de metal ou de plástico, etc. E podemos aplicar esta, por exemplo, neste braço robótico. Neste caso, os braços robóticos, para conhecimento geral, eles, digamos que estão muito... O seu preço está muito associado ao seu peso que eles conseguem levantar. Então, alterando a sua massa, digamos assim, portanto, ele, digamos que no fundo está a carregar também o seu braço, alterando a massa deste seu braço, vamos conseguir também, no fundo e ultimamente, aumentar a carga que este consegue levantar. Portanto, também diminuir possivelmente o custo de produção e aumentar a funcionalidade do componente, que é o nosso objetivo final. E, como jeito de conclusão, tenho aqui alguns pontos que gostaria de referir. Portanto, através de todas estas análises, nós conseguimos saber de antemão quantos ciclos e como é que vai ser o comportamento dos nossos componentes, e vamos então, obviamente, aumentar o grau de fiabilidade destes, dar uma maior garantia de qualidade, digamos assim. Conseguimos identificar previamente os locais onde este poderá falhar. Conseguimos também fazer análise à fadiga, portanto fazer uma espécie de uma previsão, dar uma previsão baseada em dados científicos, não só com os nossos dados que já conhecemos da indústria, digamos assim, e dos casos anteriores, mas através da ciência, digamos assim, também, ter outro fator conclusivo, digamos assim. E conseguimos também fazer um maior número de testes, testar muitas mais possibilidades através da simulação e não gastar, digamos, esse material a construir, e esse tempo e essas horas de homem a construir todos estes casos. Portanto, no final, depois de ter uma ferramenta destas implementada no seu espaço de trabalho, conseguimos poupar tempo, conseguimos poupar os custos de fabrico e a manutenção dos componentes no final, digamos assim. E digamos que dou por concluída então a apresentação. Espero que tenham gostado e que, caso tenham alguma dúvida, por favor, exponham. Aproveito por enquanto para comentar também que a ANSYS, há cerca de 8 meses, no início do ano, lançou um software chamado Discovery Live, que é um software de simulação instantânea e que permite, lá está, como o nome indica, fazer simulações em tempo real. Portanto, será apenas inserir o seu componente, aplicar cargas e conseguimos ter resultados instantâneos e em tempo real, digamos assim. Se quiserem, eu posso partilhar também o link com todos.
para que todos possam experimentar. Este é um software que é grátis por 30 dias, portanto podem descarregar. Ele trabalha na placa gráfica. Convém que tenham uma placa gráfica mais ou menos boa, pelo menos, com 1 GB, 2 GB no mínimo de RAM. E penso que será o requerimento, digamos, maior para usar este software. Existem muitos tutoriais no YouTube, caso desejem verificar, etc. O próprio ANSYS também tem uma versão académica que podem testar por 30 dias e que está disponível no site. Portanto, o link que eu estava a falar também que iria disponibilizar irá estar também no site, bem como este link de E3S Discovery Live, para que toda a gente possa ver novamente, e este vídeo estará também disponível no site em princípio, portanto poderão revisitar novamente. Obrigado a todos, espero que tenham gostado da apresentação e vou então dar por encerrada. Obrigado pela vossa participação e até mais.